Bom dia, professora. Hoje vamos apresentar sobre o Playlist, nosso projeto sobre sistemas de recomendação de playlist baseado em análise de características acústicas. Hoje em dia, a maioria das plataformas de música, como Deezer e Spotify, elas utilizam algoritmos de recomendação baseados nos dados dos usuários. Então, artistas mais escutados, históricos de músicas, o que está em alta no mundo da música. E por conta disso, acaba sendo uma recomendação, para novas músicas um pouco genérica, porque sempre acaba apresentando músicas que o usuário já conhece, que ele gosta, ou músicas que são de pessoas famosas, o que está em alta. E por conta disso, muitas características são ignoradas nas faixas de música. E hoje em dia o mercado de streaming, ele está enfrentando novas demandas e expectativas dos usuários que buscam uma experiência mais personalizada. Então, por conta disso, a gente tem a proposta de criar um projeto de sistema de recomendação baseado na melodia, que dessa forma a gente conseguiria entregar para o usuário uma playlist mais customizada de com base numa música de input, que a gente analisaria a melodia dessa música e entregaria músicas semelhantes a essa melodia. Dessa forma, entregando uma experiência muito mais única para o usuário e com músicas novas que poderiam ajudar pessoas que querem uma experiência mais particular, né? Músicos e profissionais que buscam explorar faixas com sonoridades específicas e também ajudar até músicos iniciantes a divulgar mais sobre as suas músicas nessa plataforma, né? Porque como recomendação seria por melodia, não teria, o sistema não ficaria preso ao que está em alta, mas sim a melodia. O público-alvo seriam os ouvintes que buscam experiências fora do convencional das plataformas de música atualmente, que querem fugir um pouco dessa recomendação mais genérica, estudantes de música e profissionais do ramo que são públicos que podem se interessar em uma nova forma de descobrir músicas. Além disso, as próprias empresas de streaming de música seriam um público-alvo, um potencial cliente, pois elas poderiam se interessar na forma da recomendação integrar essa nova funcionalidade em suas plataformas, trazendo assim uma forma mais imersiva para os seus usuários, para agregar mais valor aos seus aplicativos. Já o potencial de inovação, ele se dá na combinação de algoritmos avançados de aprendizado de máquina para uma análise detalhada de características acústicas de uma música, como instrumentos, ritmo, amplitude, frequência, harmonia, para criar um novo tipo de recomendação. Porque como a maioria das recomendações atualmente são baseadas em gênero, artista, letra, dados do usuário, muitas características e dados técnicos acústicos são negligenciados nesses sistemas tradicionais, tendo uma recomendação mais genérica. Então, a forma que a gente faria seria uma recomendação muito mais personalizada e única, que ajudaria músicos iniciantes e até pessoas que querem uma recomendação mais personalizada para elas. E essa abordagem, ela tem um potencial de transformar o mercado de recomendação musical, incentivando mais pesquisas com IA, né, para processamento de áudio para atender um público que busca experiências mais únicas. Para soluções existentes, a principal referência é o Spotify, e a recomendação de música deles é gerada a partir do consumo do usuário na plataforma. Então, o que ele ouve, o que ele salva, o que ele segue, os gêneros que ele mais escuta, é desse jeito que a recomendação deles é formada. Mas a gente também tem o Shazam, que a principal funcionalidade dele é reconhecimento de músicas por uma gravação de som, mas ele também faz a recomendação com base principalmente no público da música detectada.
A gente também tem 2 artigos que a gente selecionou, um sistema que foca em recomendação de músicas brasileiras, sobretudo regionais, e outro que recomenda as músicas com base na cadência de treino físico de uma pessoa. E por fim, a gente também encontrou uma patente que recomenda músicas a partir do humor em tempo real da pessoa. Então, todas essas são opções de sistemas, mas nenhum com foco em melodia de fato. Então, considerando tudo o que a gente falou até agora, a nossa proposta é criar um sistema de recomendação musical que se baseia na melodia de uma música. Para o produto final, a ideia é que o usuário selecione uma música, essa música vai ser analisada pelo sistema, que em seguida vai devolver uma playlist com músicas que possuem estrutura acústica semelhante à música escolhida pelo usuário. E aí, para fazer isso, nós vamos utilizar Python e principalmente as bibliotecas Librosa e Scikit-learn. O Librosa, ele extrai as características acústicas da música utilizando as técnicas de Fourier e do MFCC, e o Scikit-learn, ele utiliza esses dados do Librosa para poder comparar com outros dados na nossa base. E aí, com isso, ele monta a playlist final para o usuário. Olá, professora, tudo bem? Continuando aqui a apresentação, eu vou falar um pouco sobre os desafios tecnológicos. E um dos principais desafios que a gente encontrou é identificar com precisão as características acústicas de uma música, como os acordes e também os padrões melódicos, né? Isso exige o uso de técnicas complexas, como a transformada de Fourier e o MFCs, que precisam ser constantemente otimizados para a gente conseguir lidar com essa diversidade que a gente tem de gênero musical. Além disso, a construção de uma base de dados rica e diversificada, a gente conseguiu enfrentar algumas limitações relacionadas tanto a direitos autorais e custos de licenciamento, principalmente para músicas populares. Outro ponto que a gente observa é a infraestrutura necessária que a gente precisa para processar grande volume de dados musicais. Tecnologias de nuvem e processamento distribuídos até podem ajudar, mas vai acabar trazendo um custo operacional bem elevado. E por fim, a gente tem um risco de overlifting, que é quando o modelo fica viciado nos dados de treinamento, resultando em recomendações repetitivas. Técnicas como validação cruzada e atualização contínua do banco de dados são essenciais para a gente conseguir evitar isso. Agora, indo um pouco para outro tópico de impactos esperados, eu acredito que o impacto esperado vai muito além da experiência dos usuários. Para quem está ouvindo, o sistema oferece uma personalização musical baseada apenas na música de entrada, então a gente não depende de perfil de consumo, e isso resulta em uma maior satisfação e fidelidade ao sistema. Para os artistas, especialmente para quem está começando, é menos conhecido, o sistema acaba criando oportunidades de visibilidade, promovendo músicas de nicho e subgêneros que normalmente são ofuscados pelos interesses comercial das grandes gravadoras. Do ponto de vista tecnológico, o projeto estimula avanços na área de inteligência artificial aplicada à música, podendo abrir caminhos para novas soluções, como reconhecimento de emoções e criação musical assistida. Para o MVP, nós pensamos em 12 features para o produto final, porém, algumas seriam aprimoradas ao longo das iterações dos MVPs. As principais features seriam a escolha de música para análise, a análise da similaridade musical, a geração de playlist para o usuário e a possibilidade de criar essas playlists montadas direto nas plataformas de streaming. Essas são as principais porque elas representam o coração do produto, então elas têm um valor de negócio muito alto. E aí, o nosso plano de desenvolvimento do MVP está dividido em 4 partes. O primeiro representa as funcionalidades mais básicas possíveis, né? Mas que já cumprem a ideia principal do produto, de acessar o programa por um site, escolher a música de entrada e receber a playlist. No segundo, mais recursos vão ser adicionados. O programa vai poder ser acessado via mobile, o usuário vai poder pesquisar uma música para analisar pelo nome dela, vai ser possível adicionar a playlist criada em algumas plataformas de streaming, não em todas que a gente pensou, e a biblioteca de playlists prontas vai ser disponibilizada para teste. Então, playlists com base em humor, uma playlist com músicas felizes, tristes e assim vai. No terceiro, a análise das músicas que vai ser mais desenvolvido. A gente vai poder
fazer uma análise de uma forma mais profunda, porque os instrumentos vão ser analisados de forma individual também. Mais playlists prontas vão ser montadas, então por décadas, por exemplo, e vai ser possível compartilhar as playlists que o sistema recomendou por link ou direto nas redes sociais. E o último MVP, né, nele vai ser implementado a opção de escolher mais de uma música de entrada. O áudio de entrada vai poder ser uma gravação de voz, então o usuário vai poder cantarolar, assobiar, e o algoritmo vai recomendar com base nisso. E também a gente espera ter integrado todas as plataformas de streaming pensadas para o usuário ter a opção de criar as playlists direto nelas também. Então, a ideia é que o usuário possa escolher como entrada não só um link de uma plataforma de streaming ou algum arquivo que ele tenha salvo no computador, mas também ele gravar essa voz e, independente da entrada, o áudio ser analisado e devolver uma playlist, mas também o aplicativo vai contar com outras playlists prontas que vão seguir essa mesma metodologia. Então, não é uma plataforma de streaming musical, uma plataforma de download de músicas, não vai dar para assistir vídeo clipe nela, ver as letras das músicas, ver estatísticas com base no perfil do usuário. O que vai ser possível é ter a capacidade de acessar um serviço que analisa as características de um áudio, independente do tipo dele, da entrada dele, né, da música, encontrar músicas com características parecidas e desenvolver as playlists, né? Ele usa a melodia para fazer essa recomendação. As playlists prontas da plataforma também vão seguir essa mesma metodologia. Então, é isso. Agora, partindo um pouco para estratégias de inovação e sustentabilidade. Para iniciar o nosso projeto, a gente conta com algumas ferramentas gratuitas e parcerias acadêmicas, que oferecem suporte técnico e infraestrutura básica para desenvolvimentos e testes. À medida que a gente avança e busca parcerias em plataformas como Spotify e Deezer, e exploramos editais de inovação, como os promovidos pela FAPESP e pelo CNPq. Além disso, os investidores anjos são uma possibilidade para garantir recursos financeiros e acelerar o desenvolvimento do nosso projeto. O objetivo dessas estratégias é escalar a solução de forma sustentável e competitiva dentro do mercado. Agora, partindo para as oportunidades de propriedade intelectual, o projeto ele abre oportunidades para a proteção de propriedade intelectual. Podemos registrar patente dos algoritmos de recomendação e garantir direitos autorais do nosso código-fonte. Isso nos dá uma vantagem competitiva e protege a nossa inovação que a gente está propondo. Também podemos licenciar o sistema, permitindo a sua integração com outras plataformas de streaming, mantendo tanto o controle quanto a monetização e a solução. Além disso, o registro de marca e a criação de uma base de dados proprietária reforça a exclusividade e o potencial comercial que o nosso projeto apresenta. E é isso. Muito obrigado.